Bom dia pessoal, estou aqui para mais um vídeo com essa linda maquete que o meu amigo Diógenes me deu de presente. Quem quiser acessar depois o canal do Diógenes para conhecer melhor o trabalho dele com as maquetes, então é só acessar aqui canal Vento Leve. Hoje nós vamos falar um pouco sobre como que a gente regula as velas do veleiro com o vento. Primeira coisa que a gente tem que saber é que o veleiro não consegue navegar se o vento estiver totalmente assim na proa, né? Então, imaginar que aqui seja a direção do vento. Então, se o barco estiver afilado ao vento, o barco não consegue ter uma pressão nas velas, né? O vento vai passar direto e as velas vão fazer esse movimento, né? Que o vento vai estar batendo nelas, elas vão ficar soltas assim, a gente fala que as velas estão panejando. Então, com o vento totalmente de proa, a gente não consegue navegar com o veleiro. Então, nesse caso, a gente tem que usar o motor, né, se tiver que ir nessa direção do vento. Então, vamos ver como que o veleiro navega no contravento. Quando a gente diz que o veleiro está navegando no contravento, então ele tem que ter um ângulo mínimo com a direção do vento para que possa ter pressão na vela suficiente para que o veleiro se desloque. Então o ângulo mínimo que o veleiro consegue se deslocar seria mais ou menos com o vento entrando a 45 graus pela proa. Então nós temos aqui na proa, vamos só lembrar as partes do veleiro. Então esse lado do costado a gente chama de boreste e aqui bombordo. Então nós imaginamos uma linha perpendicular ao barco, mais ou menos na metade do barco, né, que a gente chama de meia nau, que seria o que a gente chama de través. Então, do través, vamos considerar que a linha esteja aqui passando por esse poste aqui do guarda-mancebo. Do través até a proa, por esse lado aqui, pelo costado, a gente chama essa parte aqui de bochecha. Então, eu tenho a bochecha de boreste e aqui a bochecha de bombordo. Então, quando a gente fala que está navegando no contravento, a direção do vento está incidindo justamente nas bochechas do barco, ou na bochecha de boreste ou na bochecha de bombordo. Então, quando o vento está com essa direção, né, agindo aqui na bochecha do barco, nós vamos ter uma regulagem das velas para que possa ter essa pressão suficiente para que o barco consiga se deslocar. No caso aqui do contravento, navegando então com o vento pela bochecha de boreste, por exemplo, as velas elas ficam assim um pouco mais caçadas. A gente não vai conseguir abrir tanto as velas, por exemplo, a gente não vai conseguir ter uma vela folgada, por exemplo, nessa posição, porque senão vai acontecer de o vento chegar aqui pela bochecha e as velas, se elas estiverem alinhadas na mesma direção do vento, elas vão panejar. Então a gente tem que caçar um pouco as velas para que elas possam ter a pressão suficiente, né, para ficarem cheias e o barco conseguir se deslocar pela força que é obtida através da pressão que ocorre nas velas. Bom, mas como saber qual que seria o ângulo ideal, né, de você estar caçando as velas no contravento? Aí vai variar muito em relação à intensidade do vento.
diria que quanto mais forte estiver o vento, você pode até caçar um pouco mais essas velas. Se o vento tiver um vento moderado, você vai conseguir deixar ela um pouquinho mais folgada no contravento. Uma coisa que ajuda bastante seria, no caso aqui, na genoa, por exemplo, geralmente nós temos duas birutas, né? Uma biruta interna e uma biruta externa. Se você conseguir deixar essas duas birutas alinhadas, quer dizer, paralelas, isso já é uma grande indicação de que você está obtendo uma orça, né? Que seria o resultado aí de uma regulagem boa das velas. Então está numa orça bem tranquila, né? Bem apropriada. Então na genoa você pode se basear por essas birutas que tem na genoa. Na grande nós temos aqui umas birutas que saem pela valuma. Então se você conseguir observar que essas birutas estão todas bem afiladas ao vento, no momento do contravento elas estão, né, conseguindo ficar aqui paralelas, né, à linha do convés, então também é um bom indicativo de que você está numa boa regulagem da vela grande no contravento. Então basicamente seria isso, né, a regulagem das velas para o contravento. Você não pode manter a vela tão folgada, porque vai acontecer dela ficar justamente alinhada na direção do vento e elas vão planejar. Então você tem que vir caçando até achar o ponto ideal para que as velas fiquem cheias e tenham uma pressão suficiente para criar um movimento para o barco se deslocar. Aqui na vela grande nós temos essa peça aqui que a gente chama de burro e temos aqui onde a gente passa a escota da grande pelo traveler. Bom, então o burro no contravento ele não precisa estar tão caçado. A função do burro seria não deixar a retranca subir, né? Se elevar. Essa tendência da retranca elevar seria mais, né? Ela é mais forte quando a gente está navegando a favor do vento. A pressão do vento vai fazer com que a vela se desloque mais, né, no sentido de levar ela para a proa, né? Isso, o vento empurrando aqui o barco, e vai fazer com que a retranca tenda a se elevar. Já no contravento a gente não tem tanto essa pressão para que a vela, né, faça a retranca subir. Ela é bem menor, então a gente não precisa caçar muito burro. Aqui no traveler a gente tem aqui então a escota da grande. A gente passa aqui pelo carrinho aqui do traveler, né, para caçar a escota da grande. Então quando a gente quer navegar, né, quer velejar numa orça mais fechada, seria se a gente estivesse pegando assim, um vento mais forte, por exemplo, e quer andar mais orçado. Então a gente pode, além de caçar bem aqui a retranca, né, para o meio, a gente pode trazer também o carrinho do traveler mais, aqui nesse caso, né, para Boreste, e vai fazer com que desloque um pouco mais a vela além dessa posição central. Então ela viria um pouco mais para cá. Isso faz com que a gente consiga uma orça mais fechada. Bom pessoal, então esse vídeo é um vídeo básico de regulagem de velas, né? Não esgota o assunto. A gente está sempre aprendendo bastante sobre isso. Então, isso é apenas dicas aí de algumas coisas que eu venho
aprendendo com o tempo e obtendo esses resultados, né? Bom, aí vamos falar, para encerrar esse vídeo, sobre o vento de través. No próximo vídeo a gente vai falar sobre o vento a favor. Então, o vento de través seria quando o vento está numa direção perpendicular ao barco, né? Então, nesse caso, a gente abre mais as velas, né? Tanto a genoa quanto a grande. Então, a gente vai estar com as velas mais abertas. Porque o objetivo principal é você nunca criar uma barreira para o vento, né? Então, se você tem o vento aqui perpendicular ao barco e você fecha a vela, né, num ângulo de 90 graus com o vento, você está criando uma barreira com o vento, o barco vai ter uma menor performance, as pressões internas e externas da ação do vento na vela vão estar bem desequilibradas, então o vento não vai ter uma força, né, resultante ideal para o seu deslocamento. E o que vai acontecer também é que quando você fecha assim 90 graus com vento, num vento muito forte, a tendência vai ser que o barco aderne cada vez mais, né, do que se ele estiver com as velas assim mais abertas. Então eu diria que o ideal, né, de uma regulagem de vela, né, se pensar aqui no vento de través, por exemplo, você ter a retranca mais ou menos nessa abertura aí, formando mais ou menos um ângulo aqui de 130 a 150 graus, mais ou menos.